Acabou o sonho, já passou o Natal e o mercado de cripto continua corrigindo. Se você acompanha o mercado de cripto, fica nesse vídeo até o final, porque eu vou trazer uma atualização do que eu acredito para as futuras movimentações do Bitcoin, do Ethereum e da Solana, que são as três principais criptomoedas e basicamente ditam a movimentação do mercado. Mas antes dessa análise completa, se inscreve aqui no canal, deixa o like nesse vídeo que eu tô postando vídeos novos todas as semanas. Então, sem mais enrolação, bora para a análise. Vamos começar com a análise do Bitcoin, o nosso principal ativo do mercado de cripto. Primeiramente, a gente tem que o Bitcoin saiu daqui da região na última movimentação dos 90 mil dólares e atingiu a região dos 107 mil dólares, onde foi a sua região de topo. Essa é uma análise contextualizada aqui do curto prazo do Bitcoin. Porque o longo prazo a gente já sabe, o Bitcoin saiu de 49 mil dólares, explodiu, bateu 107 mil. Mas o que a gente quer saber, para a gente determinar o que pode fazer a movimentação no futuro, é exatamente esse curto prazo. Que, não na minha visão, mas está uma movimentação bem complexa, porque a gente pode até mesmo contextualizar com outras regiões, como por exemplo, essa movimentação, se a gente for olhar, é bem parecida. E a contextualização, a movimentação que eu acredito, também é algo bem próximo disso. E eu já vou contextualizar isso agora. Então, beleza. A gente teve essa movimentação. Deixa eu até apagar esse estudo aqui. Vou botar no gráfico de 4 horas. A gente teve essa movimentação saindo aqui da região dos 90 mil dólares, buscando 107 mil. Iniciando essa movimentação aqui, após esse fundo dos 90 mil, a gente teve um movimento se movimentando em forma de deriva. O que é uma deriva, para quem não sabe? Uma deriva é quando a gente tem uma movimentação quando ela perde velocidade da movimentação. A velocidade a gente pode definir como angulação nesse caso. Por exemplo, a gente tem o Bitcoin vindo em uma angulação muito alta, percebam, totalmente reto aqui essa alta, e nesse momento ele começa a perder essa angulação. Dessa forma a gente determina que há uma perda de velocidade, formando esse padrão em deriva. Esse padrão é formado também com 3 toques geralmente. Então a gente teve essa movimentação aqui, a gente teve esse toque aqui inicial na parte superior, tivemos essa correção que iniciou a segunda pernada de alta aqui, aí tivemos novamente uma correção, a gente teve essa correção um pouco mais feia que deixa um movimento feio para a região, mas depois disso a gente tem mais uma pernada de alta, caracterizando esse movimento como uma deriva nesse caso. Como ela é uma formação de uma figura, um padrão gráfico que perde velocidade, a gente pode entender que a partir desse momento a gente pode estar diante de um topo, sendo esse topo pode ser até um topo de um ciclo, no caso aqui pode acabar acontecendo, mas não acredito nisso, ou até mesmo num topo prévio de mercado. Então a gente pode estar chegando próximo de um topo, porque o ativo já está demonstrando perda de velocidade, que também significa perda de força. E a gente teve essa movimentação bem legal acontecendo, porque a gente teve o seu término dessa formação exatamente aqui na região dos 108 mil dólares. E depois disso, o que o mercado fez? Iniciou uma forte movimentação corretiva. Essa forte movimentação fez o preço cair aqui de 108 até a região dos 92 mil dólares. Beleza, a gente teve a formação dessa deriva, que a gente consegue ver que há uma perda de força. O que o preço deve fazer agora? Então, já que o preço veio, fez um movimento corretivo forte, eu acredito que a gente vai ter mais uma pernada corretiva. Ou seja, a gente encerrou o movimento aqui do 108, fez uma primeira movimentação corretiva. Acredito que agora a gente está trabalhando dentro dessa movimentação aqui, dentro dessa bandeirinha aqui. Que eu acredito que a gente pode sim trabalhar um pouquinho aqui em queda, segurar exatamente nessa faixa de preço, voltar a subir, buscar um pouco aqui acima, região dos 100 mil dólares aproximadamente. E aí fazer mais um movimento corretivo. Então, para o Bitcoin no momento, eu acredito sim que a gente vai trabalhar abaixo da região dos 90 mil dólares. Então, perder esses dois fundos aqui, essa região de liquidez aqui. E aí depois a gente vai ter que monitorar. Por quê? Porque apesar de eu acreditar nessa movimentação, eu continuo acreditando em uma movimentação de alta para o Bitcoin. Né? Acho que o Bitcoin não atingiu o seu topo. Então, eu acredito que a gente vai sim ter mais uma movimentação corretiva aqui, buscando abaixo dos 90 mil. E é abaixo dessa região, a gente começa a ficar de olho para uma reversão de mercado. Porque a gente encerrou esse movimento corretivo de um grau aqui, de um fractal menor, ou seja, encerrou o ciclo desse movimento de alta. E a gente tende a iniciar um movimento agora corretivo dessa movimentação toda aqui que a gente teve, para depois a gente vir e fazer mais um ciclo e mais uma movimentação de alta. E por isso, teria que ficar de olho. Abaixo dessa região dos 90 mil dólares já está bem interessante.
a gente especular essa região dos 80 essa região dos 88, vou botar no gráfico aqui de 1 hora. Essa região aqui de preço dos 88 até os 86 mil dólares já é uma região para ficar de olho, para a gente ver essa movimentação corretiva acontecendo, exatamente como eu já desenhei, e ver esse movimento segurando nessa região aqui e depois alta. Porém, essa região aqui de order block, essa região de demanda, ela não é tão clara. A região de demanda mais clara aqui que a gente tem, ou seja, a região mais interessante, mais bonita aqui pra gente ver, talvez seria ele buscar a região dos 77 até os 75 mil dólares. Porém, no momento ele teria que fazer uma correção bem profunda e eu não estou especulando esse tipo de movimentação por agora. Então, apesar de que, como eu comentei, a região mais clara que a gente teria para especular agora seria a região dos 77 até os 75 mil dólares, porém, eu estou acreditando que ele vai trabalhar no máximo aqui, perder esse fundinho dos 90 mil e pode segurar nessa região para depois a gente ver a continuidade da movimentação de alta. Ou seja, no gráfico diário, essa é a movimentação que eu acredito. Antes da análise do Ethereum, não esquece de se inscrever aqui no canal e também deixar o like nesse vídeo porque me ajuda muito. Já para o Ethereum, eu espero uma movimentação um pouco diferente. A gente tem essa movimentação aqui do Ethereum que também foi bem parecida com a do Bitcoin. A gente teve esse movimento já também demonstrando uma perda de força. A gente não vê a mesma qualidade, a mesma força que ele teve aqui. Por exemplo, teve essa força aqui. E a segunda movimentação foi como? Subiu, caiu, subiu, caiu, subiu, caiu, subiu. Então a gente tem já uma movimentação que também vem demonstrando um pouco de perda de força. Não igualmente ao Bitcoin, mas com características parecidas com a do Bitcoin. Entretanto, e além disso, a gente também teve essa movimentação aqui. Entretanto, na minha visão, o preço atual do Ethereum, o preço que ele fez este fundo aqui, é a melhor região de preço que a gente tem para o Ethereum segurar. Além disso, a gente teve uma correção muito forte que chegou a corrigir aqui quase 25% no Ethereum. Então, ele já teve uma boa correção e já está segurando em uma ótima região. E por esse motivo, não gostaria de ver Ethereum perdendo essa região de fundo. Essa região deste order block aqui, na minha visão, não seria interessante ele perder. Gostaria muito de ver, é o que eu acredito também, que Ethereum deva segurar nessa região, nessa faixa de preço. Ou seja, fez esse movimento aqui forte de queda, está segurando agora nessa região. Inclusive, essa é a região que a gente tem de maior volume, ou seja, nossa região de POC, nossa região de ponto de controle, é a região que a gente teve maior quantidade de dólares negociados aqui na Ethereum, ou seja, é uma região muito forte que eu acredito e gostaria de ver que o preço segurasse aqui. E por esse motivo, o que eu acredito agora para Ethereum é uma movimentação um pouco diferente do Bitcoin. Então, eu vejo para o Bitcoin uma movimentação ainda de alta para depois corrigir mais uma vez. Essa movimentação para o Bitcoin. Aqui na Solana, eu vejo uma possibilidade de uma movimentação aqui lateral, ou seja, ele já nivelou aqui seus topos e ele pode vir fazer uma movimentação de correção lateral, trabalhar aqui um pouco abaixo desse fundinho aqui e aí depois voltar para a movimentação de alta. Ou seja, gostaria, baseado aqui no gráfico do Ethereum, que esse fosse o movimento aqui para Ethereum, ou seja, trabalhando nessa movimentação aqui de lateralidade, que já segurou nessa faixa de preço, que é muito forte, é uma região de preço muito forte para segurar o preço, e aí sim trabalhando em uma movimentação de alta. E antes da análise de Solana, não se esquece de deixar o like nesse vídeo e se inscrever aqui no meu canal. E após atingir a sua nova máxima histórica no final de novembro, a Solana também está fazendo uma forte correção. Ela que atingiu o seu preço de 264 dólares, está valendo nesse exato momento 189 dólares, tendo feito uma forte correção. E o que eu acredito para a Solana é que ela ainda pode ter um movimento de queda antes de continuar em alta. Ainda acredito que a Solana vai movimentar em alta, vai ter ainda uma nova máxima histórica, vai atingir preços de 500, talvez 600 dólares, mas nesse exato momento vejo Solana podendo buscar até mesmo a região de 160 e 150 dólares. Então o que eu acredito para a Solana é que eu já acreditava que tinha uma movimentação diferente, a gente estava fazendo um movimento aqui corretivo bem bacana. Solana poderia ter feito uma movimentação aqui segurando nessa faixa de preço depois dando continuidade, porém não fez porque o mercado começou a corrigir forte e ela começou forte
também começou esse movimento forte. E nesse momento eu acredito que a gente tem uma região bem interessante, que é este order block aqui na região dos 166 até 155 dólares. Uma região de order block interessante, também é uma região de interesse. É uma região que, traçando aqui a POC dessa faixa, dessa região aqui, é a nossa região de maior interesse. Então Solana, na minha visão, tem tudo para fazer exatamente essa movimentação. Fazer ainda um movimento corretivo, pode ter uma movimentação de alta aqui, trabalhar acima desses topinhos anteriores. Deixa eu até pegar no gráfico de 4 horas para contextualizar esse movimento. Ou seja, tendo esse order block do gráfico do diário, pode fazer uma movimentação, trabalhar acima dessa região de topo duplo aqui, segurar nesse order block aqui e aí iniciar um movimento corretivo até essa faixa de preço dos 166 até 155 dólares e daí então iniciar novamente uma movimentação de alta e fazer possivelmente a sua última movimentação, seu movimento final de alta antes do fim desse ciclo. Dessa forma, a Solana ficaria no gráfico diário fazendo essa movimentação aqui. E se você gostou desse vídeo e dessa análise e quer receber mais análises como essa e além disso, caos de operações, entre para a Alpes das Criptos, o link está aqui na descrição.